Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira, nós estamos aqui reunidos neste nosso culto de oração e pregação da palavra, neste formato, às 19h30, inicialmente em uma sala virtual de oração, e agora meditamos na palavra do Senhor, nesta série no livro dos Salmos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 36. O Salmo para a nossa meditação nesta noite. Salmo de Davi, Salmo de número 36, é o texto das Escrituras Sagradas, que será exposto para o nosso aprendizado e crescimento na fé. Salmo de número 36. E assim nos diz a palavra do Senhor. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Não há nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos por mais esta oportunidade que temos de podermos juntos como igreja orar, clamar, nos colocarmos diante da tua presença, Senhor, no teu trono, diante do teu trono da graça, por meio da fé, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Agradecemos a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, que nos conduz em oração, que intercede conosco e por nós. E nós pedimos que nesta hora esse Espírito possa falar conosco, Senhor. Que nós possamos, através da inspiração dada, ó Deus, pelo teu Espírito, ao teu servo para escrever este salmo, que nós, Senhor, possamos olhar para a tua grandeza, em contraste com a malignidade deste mundo, das pessoas deste mundo, Senhor, ímpias, cheias de impiedade, depravadas radicalmente. E, ó Deus, que nós possamos ver essa grande diferença entre aqueles que são malignos e aqueles que buscam refúgio debaixo das tuas asas, Senhor, e possamos, desta forma, confiar em Ti e não, ó Deus, sermos seduzidos por esse mundo. Pedimos isso, que a Tua graça seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste salmo, Davi descreve o ímpio. Na verdade, nos salmos, o ímpio é aquele que ignora a existência de Deus, como nós temos visto. É aquela pessoa que vive como se Deus não existisse e como se Deus não fosse pedir contas dos seus atos, das suas palavras e dos seus pensamentos. E assim como a árvore é conhecida pelos seus frutos, este salmo descreve os frutos dessa impiedade. Inspirado pelo Espírito Santo, Davi relaciona os atributos de Deus no mesmo salmo, em que ele descreve as características do ímpio. E daí nós percebemos a intenção de Davi,
que foi mostrar quão tolos são os ímpios diante de quem Deus é. Além disso, ao descrever os atributos divinos em contraste com a impiedade e enumerar os benefícios desfrutados por aqueles que creem em Deus, Davi ele tem a intenção de incentivar a fé, a confiança e a esperança nos crentes. Na verdade, este salmo mostra que há uma porção de graça, uma porção de misericórdia divina que assiste toda a humanidade e todos os seres criados. Porém, os que se refugiam em Deus, aqueles que se refugiam em Deus, desfrutam de bênçãos, graça e misericórdia especiais vindas do Senhor. E Deus age dessa forma conforme os seus atributos, que são mencionados e qualificados em sua intensidade e extensão por Davi neste salmo. Os ímpios são mencionados no início e no fim do salmo através de um contraste. Enquanto que no início eles são descritos como pessoas que não temem a Deus, que têm uma elevada autoestima e não consideram que serão julgados por seus pecados, no fim do salmo, esses ímpios são identificados como malfeitores ou como obreiros da iniquidade. E eles são vistos caídos, lançados ao chão, ao ponto de não conseguirem mais se levantar. Daí nós vemos neste salmo a descrição das características dos ímpios nos versículos 1 a 4. E em seguida vemos a exaltação dos atributos do Senhor e as bênçãos especialmente desfrutadas pelos que nele se refugiam, nos versículos 5 a 9. E por fim, nos versículos 10 a 12, nós vemos a oração por livramento e julgamento dos ímpios feita com base fundamentada nos atributos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este salmo destaca como o Senhor assiste aos retos de coração, conforme o seu divino amor e a sua justiça, enquanto que derruba os ímpios do alto da sua arrogância. De tal modo que nós veremos, nesta noite, que o Senhor enche de alegria e vida os que nele se refugiam, enquanto lança os ímpios ao chão. O Senhor enche de alegria e vida os que nele se refugiam, enquanto lança os ímpios ao chão. Este salmo assegura que no fim os ímpios restarão arrasados, sem que possam se recuperar, enquanto que os que se refugiam no amor do Senhor perseverarão plenos de alegria e vida. Como eu disse, Davi inicia esse salmo fazendo a descrição das características dos ímpios, nos versículos 1 a 4. Eu convido você a ler esses versículos novamente comigo. Há no íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. Outras traduções para o versículo 1 conferem um sentido assim um pouco diferente ao que Davi quis expressar neste salmo. Ouça: há no íntimo do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor diante dos seus olhos. Percebam então que nessa tradução, a voz da transgressão ressoa no coração do ímpio. Essa voz da transgressão está colocada em paralelo com a afirmação de que o ímpio não teme a Deus. Então a gente percebe que essa falta de temor a Deus é uma grave transgressão que caracteriza essa impiedade. O fato dessa transgressão estar no coração e essa falta de temor estar posta diante dos olhos do ímpio mostram que ele se rebela contra a vontade de Deus porque o seu coração é mau, e também mostra que as ações do ímpio são determinadas
e guiadas por sua falta de temor a Deus. Então, quando nós lemos nessa tradução que a transgressão está no coração e a falta de temor está diante dos olhos, isso mostra que os ímpios se rebelam contra a vontade de Deus, porque o seu coração é mau. E também mostra que as suas ações são determinadas ou guiadas por sua falta de temor a Deus. O alvo diante dos olhos do ímpio é se rebelar contra a vontade do Senhor. O propósito das ações do ímpio é se rebelar contra a vontade do Senhor. O propósito de vida do ímpio é transgredir a vontade do Senhor para a vida humana. E como as Escrituras afirmam que o temor do Senhor é o princípio, que o temor do Senhor é o fundamento da sabedoria, então o ímpio ele é descrito como alguém que não tem bom senso, como alguém que deixou de lado o discernimento, como alguém que não tem juízo, não tem entendimento, como mostra adiante o versículo 3 deste Salmo de número 36. Bom, vejam que outra tradução para o versículo 1 afirma: o pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. E daí a gente percebe que o ímpio é incapaz de compreender, aprender e de se submeter a Deus em temor. Isso porque a sua natureza é pecadora. Ainda que o ímpio seja capaz de dizer e de fazer coisas boas, eventualmente, como diz outra tradução para este versículo 1, o pecado sempre tem a última palavra no seu coração. Se pudéssemos escutar o coração do ímpio, só ouviríamos blasfêmias, arrogância, iniquidades, malignidades, tolices, engano e imoralidades, porque essas são as suas mais profundas motivação e os seus mais profundos propósitos. Essas características da impiedade estão descritas nos versículos seguintes. Por exemplo, no versículo 2, nós vemos que o ímpio ele é arrogante. Ele se julga muito importante, mas está cego para o próprio pecado. Ele é incapaz de ser constrangido por aquilo que pensa, diz e faz. Na verdade, a pessoa ímpia, ela se vangloria da sua detestável iniquidade. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, como que há quem se sinta orgulhoso por beber tanto ao ponto de perder o domínio de si e não saber como chegou em casa. Essa pessoa se vangloria por curtir aquela ressaca que a deixa passando mal no dia seguinte. Há quem se envaideça por não ter mais dedos nas mãos e nos pés para contar o número de parceiros com os quais se relacionou ao longo da sua vida. Há quem alarde ter passado dias em claro, alucinado pelo uso de drogas, sem lembrar direito do que disse ou fez nesses dias. Há quem ostente ter condições ou uma suposta liberdade para fazer o que der na telha. Há quem se ensoberbeça do seu engajamento e militância por coisas toscas, tolas, banais. Há quem se julgue muito importante por distorcer elementos fundamentais e princípios que deveriam ser indiscutíveis, meus irmãos e minhas irmãs, para a ética, para a moralidade, para o bem-estar e a convivência em sociedade. Há quem ostente ser alguém que sempre se dá bem, custe o que custar, e faça o mal a quem fizer. Há quem se ache o máximo ao corromper a justiça, ao burlar as regras, as normas e as leis com um propósito nobre apenas aos próprios olhos, somente para se dar bem. Há quem se considere muito importante por estar longe do convencional, por corromper a Bíblia, por justificar a sua militância política, seja à direita, seja à esquerda, seja preconceituosa por natureza ou identitária. Há quem considere alta intelectualidade não temer a Deus, porque simplesmente Deus não existe, ou é um delírio, ou no máximo ele já está morto. Há quem ache muito provocativo escrever na sua rede social,
na noite de Natal que Deus é o Papai Noel dos adultos. Essas são atitudes ímpias. E o versículo 3 mostra que na boca do ímpio só há maldade, malícia, engano, mentiras. Da boca do ímpio procedem palavras ardilosas e traiçoeiras de tal modo que não se pode confiar naquilo que o ímpio diz. O ímpio é a pessoa que costumeiramente é pego escorregando e se contradizendo naquilo que um dia falou. É um mentiroso quanto mais. Seus argumentos apresentam falhas gritantes de lógica interna. Tudo isso porque, como afirma o versículo 3, o ímpio é a pessoa que abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. É a pessoa que deixou de lado o discernimento em alguém que não se ressente por trair os outros, e é por isso que não se pode confiar no ímpio. Por fim, o versículo 4 mostra que o ímpio não se cansa de maquinar o mal. O ímpio é aquele que anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Até quando ele se deita, a sua mente não para. É uma pessoa que chega a perder o sono, fazendo planos perversos. A sua criatividade é, por natureza, maldosa. É alguém que formula estratégias, dá desculpas, traça os passos, pensa em planos alternativos, antecipa indagações que possam colocar em risco os seus intentos. É alguém que faz tudo para realizar os seus propósitos pecadores. Pense, meus irmãos e minhas irmãs, na traição de casais, no abuso de substâncias entorpecentes, na bebida, as coisas feitas de forma furtiva pelos jovens, adolescentes, adultos, de modo escondido, a presença em lugares inconvenientes, o cometimento de crimes, o recebimento de vantagens indevidas. Todas essas coisas demandam elaboração, preparação e execução que dão ao ímpio a sensação de poder, inteligência e elevada autoestima. São ações ímpias, dizem respeito à impiedade, são expressões de um coração transgressor, pecador e sem temor a Deus. E aí eu lhe pergunto, será que algumas dessas coisas dizem aí respeito a você? Você poderia ser identificado por algumas dessas motivações e intenções? Será que mesmo você, se dizendo crente, seus pensamentos, palavras e ações estão mais para quem é biblicamente identificado como ímpio do que para um cristão verdadeiro? Pense nisso. Pense nisso enquanto você considera o que Davi afirma sobre a exaltação dos atributos do Senhor e as bênçãos especialmente desfrutadas por aquelas pessoas que nele se refugiam. Isso está registrado nos versículos 5 a 9 deste salmo. Perceba que nos versículos 5 e 6, Davi descreve a intensidade e a extensão do amor, da fidelidade, da justiça e dos propósitos de Deus. E eu convido você a ler comigo esses versículos 5 e 6. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, está claro aqui nesta descrição desses atributos de Deus que Davi queria expor o contraste entre os ímpios e o Senhor. Enquanto que os ímpios buscam seus próprios interesses egoístas, o amor sublime de Deus o fez entregar o seu próprio Filho para que quem nele creia tenha a vida eterna. Enquanto que o ímpio ama somente a si e busca apenas os próprios interesses, o exemplo deixado por Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos e a buscar os interesses de outros, assim como servir ao próximo. Enquanto não se pode confiar no ímpio,
a fidelidade do Senhor é sobrelevada. Vejam que Números capítulo 23 registra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meus irmãos e minhas irmãs, assim como dista um fragmento de pedra na areia de uma praia, da estrela na mais longínqua galáxia, assim é o ímpio em comparação com Deus. Enquanto que a injustiça é o que caracteriza a impiedade, enquanto que o ímpio não se envergonha dos seus planos que tiram dos outros o direito ou o bem que deveria ser dado a essas pessoas, mas antes ele se vangloria com a sua injustiça. A justiça do Senhor é firme como as montanhas e inexpugnável e perene como as mais altas montanhas. Ao passo que o ímpio se mostra vacilante em seus pensamentos, palavras e ações, enquanto que o ímpio se mostra como alguém que basta fazer um print das suas declarações para depois mostrar que ele não é firme em suas decisões, que o seu juízo é sempre conveniente e que ele oscila conforme o vento, sendo levado pelas marés ideológicas deste mundo. As decisões do Senhor são insondáveis, os seus juízos são tão profundos e inescrutáveis quanto a região abissal dos oceanos. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi, ele destaca estes contrastes para nos mostrar que nós devemos confiar somente em Deus. Neste sentido, maldito é o homem que confia no homem. Davi descreve esse contraste para mostrar que mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Que no Senhor nós podemos estar seguros, porque Ele é como a ave que junta debaixo das suas asas os seus filhotinhos e se fecha sobre eles para protegê-los das intempéries ou da ameaça dos predadores. Davi, ele destaca estes contrastes para mostrar quão profundo e extenso é o amor de Deus. E vejam que no final do versículo 6, nós somos levados a considerar que o amor, a fidelidade, a justiça e os propósitos de Deus são tão elevados, tão sólidos e tão extensamente insondáveis, que alcançam as pessoas e os animais em toda a terra. Davi registra no final do versículo 6, tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como Jesus bem disse, Deus Pai faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos, há uma graça comum de Deus que é estendida a toda a criação. O Senhor preserva as pessoas e os animais. O Senhor cuida e preserva a criação. Ainda assim, somente aquelas pessoas que se refugiam debaixo da forte mão do Senhor, ou seja, somente aquelas pessoas que não se orgulham de si mesmas, como os ímpios, antes buscam refúgio no Senhor, somente essas pessoas desfrutam do precioso amor da vida e da luz que provém de Deus. E eu peço que você veja aí comigo nos versículos 7 a 9 esta afirmação. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber e do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. É curioso como que os ímpios se sentem poderosos, inteligentes e têm uma autoestima sobrelevada. Portanto, eles se sentem vivos e radiantes quando fazem o que fazem. Eles se sentem poderosos e inteligentes e têm uma autoestima apesar dos seus pensamentos, palavras e ações. Porém,
Inspirado pelo Espírito Santo, Davi, ele afirma que a fonte de verdadeira vida está em Deus, está na submissão à vontade de Deus, está no temor do Senhor. Quem se refugia em Deus bebe à vontade dos rios de alegria e prazer que fluem na sua graça misericordiosa. Então, enquanto que os ímpios veem a submissão ao temor a Deus como impedimentos para a alegria, como barreiras para uma plena satisfação e uma vida de prazeres intensos, inspirado pelo Espírito Santo, Davi mostra neste salmo que a verdadeira alegria, a plena satisfação e vida sem fim só podem ser encontradas em Deus, na boa, perfeita, agradável, santa e justa vontade de Deus, na submissão e no temor a Deus. Ouçam como o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, relaciona o temor com a plena alegria na constituição de um povo fiel a Ele, como registrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Ouça, Deus dizendo: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Meus irmãos e minhas irmãs, a identificação de Deus como a fonte de luz nos Salmos deve ser entendida como Deus sendo verdadeira fonte de vida e de força. Portanto, somente em Deus há luz que resplandece nas trevas e vida em oposição à morte. E é por isso que a vida impiedosa é caracterizada como uma vida em trevas e morte em vida. Ainda que pareça isso brilhar, esse estilo de vida brilhar como aquele ouro de tolo, aquele mineral de ferro que tem cor e brilho de ouro, mas não é ouro, é um mineral com um valor extremamente diferente, pequeno, desprezível em relação ao ouro de verdade. É por isso que não há loucura maior do que buscar alegria, plena satisfação e vida fora de Deus. Como o Senhor mesmo afirma sobre seu povo agindo de forma tola. De novo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Daí eu digo a você, especialmente a você adolescente e jovem que está hoje na igreja e se vê seduzido, se vê seduzida pelo estilo de vida dos seus amigos, das suas amigas, ou iludido pelo estilo de vida de celebridades, eu lhe digo, não se deixe enganar. Não há vida nem alegria verdadeiras na impiedade dessas pessoas. Na verdade, elas são dignas de pena. Nós todos deveríamos olhar para elas como pessoas desesperadas, ainda que não percebendo o seu nível de desespero, ainda que cegas e surdas para a verdade e para o fim que as espera, se elas não se arrependerem e crerem em Cristo. Foi lendo então, meus irmãos e minhas irmãs, estes versículos que eu me lembrei do que o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ele registrou que Jesus é a luz verdadeira, poderosa para iluminar qualquer pessoa. João afirmou que em Jesus estava a vida e que ele era a luz dos homens, de tal modo que a luz brilhou nas trevas e as trevas não puderam derrotá-la. Jesus mesmo disse que é somente nele que pode ser encontrada a fonte de água viva, de tal modo que quem bebe dessa fonte nunca mais terá sede novamente. Mais do que isso, tal pessoa experimentará o fluir em si de uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Foi Jesus quem disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E foi nessa ocasião em que ele também disse: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E essa, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, é uma séria advertência para todos os que se identificam com os pensamentos, as palavras e as atitudes descritas neste salmo em relação à impiedade. Eu digo isso porque a seguir nós vemos que Davi ora por livramento e pelo juízo dos ímpios, com base nos atributos do Senhor. Vejam que é pelo fato de Deus ser quem Ele é, que o juízo dele é uma exigência e o seu perdão é um favor que não é devido a ninguém por mérito próprio. Repito, é pelo fato de Deus ser quem Ele é, que o juízo dele é uma exigência e o seu perdão um favor que não é devido a ninguém por mérito próprio. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que você veja aí comigo estes versículos 10 a 12 na sua Bíblia. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Estes versículos mostram que Deus estende o seu amor e a sua justiça aos que o conhecem, aos que são retos de coração, ou seja, aos que tiveram seus corações transformados para que desejassem o bem e rejeitassem o mal. Por isso, Davi ora por si, a fim de que não sofresse a opressão, nem tivesse de fugir dos ímpios, da malignidade, do engano e da corrupção produzida por eles. E, já contemplando a ação de Deus neste sentido, Davi descreve os ímpios como malfeitores, como obreiros da iniquidade. E, inspirado pelo Espírito Santo, ele assegura que nenhum deles restará de pé. É verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que nós olhamos ao redor e vemos uma corrupção e uma depravação e a impiedade galopante neste mundo. Mas as Escrituras nos asseguram que, no fim, nenhum ímpio, nenhuma impiedade restará de pé. Vejam, quando eu perguntei se alguém, mesmo se dizendo crente, se identificava com as atitudes ímpias descritas neste salmo, eu não fiz isso para simplesmente acusar você que está aí me ouvindo, nem fiz para dizer que você está excluído desta mensagem, nem para que você pensasse que não lhe resta mais esperança. Porém, veja que, primeiro, a minha advertência ela foi necessária a fim de levar você à consciência. Consciência sobre a impiedade dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. Se você, porventura, se identifica com os ímpios descritos neste salmo, então você não pode, não deve se enganar. A despeito do seu orgulho, da sua elevada autoestima, das suas capacidades, da sua criatividade, do sentimento radiante que lhe invade a alma ao consumar os seus planos ímpios, você deve saber que no fim os ímpios restarão caídos, arrasados, destruídos, nenhum ímpio ficará de pé. Ainda que você conheça gente que chegou ao fim da vida sem ter sofrido sanções legais, sem ter sido repreendido moralmente, sem ter vivido de uma forma radiante ao ter experimentado muitas coisas e satisfeito os seus prazeres. Ainda assim, a Bíblia afirma que um dia estas e todas as demais pessoas de todos os tempos estarão diante de Deus para que prestem contas das suas vidas. E se aos olhos daquele que sonda os corações e conhece o que há no íntimo de cada um, se diante dele você não encontrar aprovação, se você for encontrado em falta, se você, minha amiga, for encontrada em falta,
Se a motivação e os propósitos dos seus pensamentos, palavras e ações não forem encontrados 100% puros, santos, dignos, certos e aprovados à luz da vontade, dos mandamentos, das ordenanças e da lei do Senhor, então você não ficará de pé diante dele. Você será arrasado, você será destruída, você será arrasada, você será destruído, meu amigo, minha amiga. Longe da fonte de vida eterna, você amargará a morte eterna. Longe da verdadeira luz, você passará toda a sua eternidade em trevas, angústia e sofrimentos indescritíveis. Porém, eu preciso fazer esse alerta a você e nestes termos, porque há uma esperança. E essa esperança é Jesus, o Cristo. Veja, eu também estarei diante de Deus naquele dia e serei submetido à investigação de Deus. Assim como você, se eu tiver de ser julgado por meus méritos, pelas minhas ações e conforme as minhas obras, eu também serei reprovado. Veja, na prova de Deus não basta tirar 9,99. Somente quem é nota 10 é aprovado. Ocorre que a Bíblia afirma que não há um ser humano que tenha por si mesmo a capacidade de tirar essa nota 10. Porque não há quem faça o bem e nunca peque, conforme garante as Escrituras Sagradas. Mas então, você pode estar nesse momento pensando, como que os crentes podem afirmar que viverão eternamente com Deus, se por si mesmos eles serão reprovados a essa investigação de Deus, dos seus pensamentos, palavras e ações? Como eles podem ser aprovados mesmo não tirando 10 na avaliação de Deus? A diferença, meu amigo, minha amiga, entre o crente e o ímpio é que o crente não será julgado por sua própria performance, pelo seu desempenho, pelos seus méritos, não será julgado pelo seu próprio valor intrínseco, pessoal. Toda pessoa que um dia se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, o Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, recebeu o perdão dos seus pecados, a absolvição das suas transgressões e mais, tão importante quanto, tal pessoa recebeu um crédito de justiça, da justiça de Cristo, que é infindável. Uma vez que Jesus viveu de forma perfeita em todos os aspectos, que ele nunca cometeu pecado, então toda essa virtude, pureza e perfeição são creditadas a quem se arrepende e crê nele. De tal modo que eu não serei julgado pelo meu desempenho, e sim pelo desempenho de Cristo. E ele é aquele que tirou nota 10. Ele que morreu em meu lugar, para que por meio da sua morte eu tivesse vida e vida eterna, em vez de ter de amargar a morte mais do que física, a morte espiritual. A Bíblia afirma que Deus há de ressuscitar a todos, a todas, uns para a vida eterna por meio da fé somente em Cristo, outros para a morte eterna por não terem se arrependido e crido quando tiveram chance ao longo de suas vidas. Por isso eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, arrependa-se e creia hoje mesmo. Este é o dia e esta é a hora que Deus lhe concedeu para você ouvir esta pregação. Eu apelo para que você não continue nas suas práticas ímpias e para que você, então, esteja de pé diante de Deus no final de tudo. Livre-se da condenação que paira sobre a sua cabeça. Arrependa-se, creia em Cristo, receba a vida eterna como um presente, não como uma recompensa. Não se esqueça, o Senhor enche de alegria e vida os que nele se refugiam, enquanto lança os ímpios arrasados ao chão. Receba, meu amigo, minha amiga, um novo coração, reto e sincero por meio da fé somente em Cristo. É exatamente isso o que Deus faz. Ele troca um coração de pedra, que é natural de todos nós,
por um coração de carne. Ele arranca um coração ímpio, insensível, duro, frio e resistente à vontade dele e coloca no lugar um coração desejoso por ele. Deus tira pecadores ímpios das trevas e da morte espiritual em que estão, para trazê-los à luz e à vida, que só podem ser encontradas, que só provém de Jesus. Peça hoje, meu amigo, minha amiga, clame pela misericórdia de Deus, arrependa-se e creia em Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos que esta palavra, esta mensagem chegue a ouvidos e que pessoas se rendam aos teus pés, Senhor. Se arrependam e creiam em Cristo. E, ó Deus, aqueles que creem possam perseverar em fé, certos do teu amor, da tua justiça, da tua fidelidade e do cumprimento dos teus propósitos, Senhor, estabelecidos antes que o mundo fosse criado e que certamente serão cumpridos. Meu Deus e meu Pai, livra-nos da impiedade. Livra-nos, Senhor, de buscarmos alternativas, de cavarmos cisternas que não podem reter água, enquanto somente em Cristo Jesus nós podemos encontrar uma fonte inesgotável de água viva. Oramos e pedimos isso no nome de Jesus, teu Filho, para que o teu Espírito Santo possa agir nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha uma boa noite. Deus abençoe a sua vida. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.